O cheiro de café fresco se misturava com o ar úmido da manhã quando Helena atravessou a porta dos fundos da padaria, como fazia todos os dias há 3 anos. Seus sapatos já não tinham mais a cor original, desbotados pelo sol e pela chuva, mas ainda cumpriam sua função de levá-la de um lado para outro da cidade sem reclamar. Ela tinha 26 anos, mas seus olhos carregavam uma fadiga que parecia pertencer a alguém muito mais velho. Alguém que já tinha visto promessas demais se desfazerem como fumaça. A padaria ficava numa esquina esquecida do centro antigo, daquelas ruas onde os turistas não passavam e onde as fachadas ainda guardavam a memória de um tempo em que aquele bairro tinha sido importante. Helena trabalhava ali desde que sua mãe adoecera, primeiro como ajudante, depois assumindo o balcão, os pedidos, a limpeza, tudo o que Dona Marlene, a dona, não queria mais fazer. O salário mal cobria o aluguel do quartinho que dividia com a mãe, mas Helena nunca reclamava. Reclamar exigia uma energia que ela não tinha mais. Naquela manhã, como em todas as outras, ela organizou os pães na vitrine com o cuidado de quem arruma flores num vaso, mesmo sabendo que ninguém notaria. Havia algo nela que insistia em fazer as coisas bem feitas, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando o mundo inteiro parecia ter decidido que ela não merecia atenção. Foi por volta das 8 horas que ele apareceu pela primeira vez. Um senhor de cabelos completamente brancos, costas curvadas pelo peso dos anos, caminhando com uma bengala que parecia mais um companheiro de viagem do que um apoio. Ele usava um casaco cinza surrado, daqueles que guardam cheiro de naftalina e histórias que ninguém mais quer ouvir. Seus olhos, porém, tinham um brilho estranho, uma lucidez que contrastava com o corpo fragilizado. Ele entrou na padaria olhando ao redor como se procurasse algo que não estava ali, ou talvez como se estivesse tentando reconhecer um lugar que já não existia mais. Helena observou da bancada, esperando que ele se aproximasse, mas o velho apenas ficou parado, confuso, segurando algumas moedas na mão trêmula. "Posso ajudar o senhor?" A voz dela saiu suave, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele a olhou e por um momento pareceu surpreso por alguém ter falado com ele. "Eu queria um pão, mas não sei se tenho dinheiro suficiente." Helena olhou para as moedas na mão dele. Não eram suficientes nem para o menor pãozinho da vitrine. Dona Marlene teria mandado ele embora com um gesto impaciente, mas Dona Marlene ainda não tinha chegado. "O senhor gosta de pão de queijo?" O velho assentiu devagar, como se a pergunta fosse importante demais para ser respondida com rapidez. Helena pegou 2 pães de queijo ainda quentes, embrulhou num guardanapo de papel e entregou a ele. "Esses saíram agora do forno, são os melhores. Mas eu não tenho... O senhor me paga na próxima vez que vier," ela disse e sorriu. Era um sorriso pequeno, quase tímido, mas verdadeiro. O velho pegou os pães com as 2 mãos, como se segurasse algo precioso. Ele não disse obrigado com palavras, mas seus olhos disseram, e Helena entendeu. A partir daquele dia, seu Antônio, como ela veio a descobrir que ele se chamava, passou a aparecer todas as manhãs na padaria. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo casaco cinza, sempre com a mesma expressão de quem não sabe muito bem onde está. Helena logo percebeu que ele sofria de algum tipo de confusão mental, talvez o início de uma demência. Talvez apenas a solidão que corrói a memória de quem não tem mais com quem conversar. Ela nunca cobrou pelos pães que ele comia. Pagava do próprio bolso, descontando do pouco que tinha, escondendo de Dona Marlene, que certamente não aprovaria. Havia algo em seu Antônio que a tocava profundamente, algo que ela não conseguia explicar. Talvez fosse a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente existia. Ou talvez fosse porque, de alguma forma, ela se reconhecia nele. Invisível, esquecido, sobrevivendo nas margens de uma cidade que não parava para ninguém. As semanas se transformaram em meses. Helena descobriu que seu Antônio morava sozinho num apartamento antigo a 3 quadras dali. Descobriu que ele tinha sido professor de música, que tocava violino em orquestras que já não existiam mais, que sua esposa tinha morrido há 10 anos e que ele tinha um filho que morava longe e quase nunca ligava. Descobriu tudo isso aos poucos, nas manhãs em que a padaria estava vazia e eles podiam conversar enquanto o café esfriava nas xícaras. "Você é a única pessoa que conversa comigo," ele disse uma vez, e havia na voz dele uma tristeza tão profunda que Helena sentiu os olhos arderem. "O senhor tem o filho, não tem?" Seu Antônio olhou para a janela, para a rua cinzenta lá fora. Ter um filho e ter alguém são coisas diferentes. Helena não respondeu, porque não havia o que responder. Ela conhecia aquele tipo de solidão. Conhecia a sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir completamente só. Num domingo de chuva, seu Antônio não apareceu na padaria. Helena esperou a manhã inteira, olhando para a porta cada vez que alguém entrava, mas ele não veio. Na segunda-feira também não, nem na terça. Na quarta-feira, ela pediu licença à Dona Marlene e foi até o apartamento dele. O prédio era um daqueles edifícios antigos do centro, com elevador que não funcionava e escadas de mármore gasto.
Helena subiu os 4 andares com o coração apertado, sem saber o que ia encontrar. Tocou a campainha e esperou. Nada. Tocou de novo. Só então ouviu passos arrastados se aproximando. Seu Antônio abriu a porta com dificuldade. Estava mais magro, mais pálido, com os olhos fundos de quem não dormia há dias. O apartamento atrás dele cheirava a mofo e solidão. Seu Antônio, o que aconteceu? Eu caí, ele disse simplesmente. Caí no banheiro. Fiquei no chão um tempo. Não sei quanto tempo. Helena sentiu um frio na espinha. Ele tinha ficado no chão sozinho, num apartamento vazio. E ninguém tinha percebido. Ninguém tinha ligado. Ninguém tinha ido procurar. Por que não me avisou? Por que não chamou alguém? Chamar quem? A pergunta não era dramática. Era apenas honesta. Dolorosamente honesta. Naquele dia, Helena decidiu que ia cuidar dele. Não porque tivesse obrigação, não porque ele pudesse oferecer algo em troca, mas porque havia coisas no mundo que precisavam ser feitas simplesmente porque eram certas. Ela começou a visitá-lo todos os dias depois do trabalho. Levava comida, organizava o apartamento, verificava se ele tinha tomado os remédios. Às vezes ficava até tarde, ouvindo as histórias dele sobre concertos em cidades distantes, sobre a esposa que ele ainda amava como se ela estivesse apenas viajando, sobre o filho que nunca ligava. Você não precisa fazer isso, ele disse uma noite, enquanto ela lavava a louça que tinha se acumulado na pia. Eu sei. Então por quê? Helena parou por um momento, as mãos imersas na água morna. Por quê? Porque a vida já tinha tirado tanto dela que cuidar de alguém era a única forma que ela conhecia de não perder a si mesma. Porque quando olhava para seu Antônio, via sua mãe, via seu próprio futuro, via todos os velhos esquecidos em apartamentos vazios, esperando que alguém se lembrasse de que eles existiam. Porque o senhor merece. Foi tudo o que ela disse. O tempo passou como sempre passa, indiferente às dores e às alegrias que acontecem dentro dele. A mãe de Helena piorou, depois melhorou um pouco, depois piorou de novo. Dona Marlene continuou tratando Helena como se ela fosse um móvel útil, nunca elogiando, sempre encontrando defeitos. Os vizinhos da rua onde Helena morava continuaram olhando para ela com aquela mistura de pena e desprezo que as pessoas reservam para quem trabalha muito e tem pouco. E Helena continuou visitando seu Antônio. Havia noites em que ela chegava no apartamento dele tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos, mas ficava assim mesmo, fazendo companhia, porque sabia que a noite era o momento mais difícil para quem vive sozinho. Havia manhãs em que ela acordava antes do sol nascer para preparar as refeições dele antes de ir para a padaria. Havia domingos em que ela abria mão do único dia de folga para levá-lo ao parque, empurrando a cadeira de rodas que ele agora precisava usar, fingindo não perceber os olhares das pessoas que passavam. As pessoas estão olhando, ele disse uma vez no parque. Deixe elas olharem. Vão pensar que você é minha enfermeira ou minha neta. Não me importa o que pensam. E era verdade. Helena tinha passado a vida inteira se importando com o que os outros pensavam, tentando ser invisível para não dar motivo de crítica, tentando ser perfeita para não ser rejeitada. Mas com seu Antônio, pela primeira vez, ela se permitia ser vista como era. Imperfeita, cansada, mas genuína. Num final de tarde de outono, quando as folhas já começavam a cair das poucas árvores que resistiam no centro da cidade, Helena estava no apartamento de seu Antônio preparando um chá, quando ouviu a campainha tocar. Ela estranhou. Ninguém nunca visitava seu Antônio. Ninguém sabia que ele existia. Pode atender? A voz dele veio fraca da sala. Helena abriu a porta e encontrou um homem que não esperava encontrar. Ele era alto, de ombros largos, cabelos escuros que começavam a grisalhar nas têmporas. Usava um terno que claramente custava mais do que Helena ganhava em meses, talvez em anos. Seus olhos eram cinzentos como o casaco de seu Antônio, mas frios, calculistas, com aquela expressão de quem está acostumado a conseguir tudo o que quer. Quem é você? A pergunta saiu ríspida, acusatória. Helena sentiu o rosto esquentar. Eu cuido do seu Antônio. Cuida? Ele a olhou de cima a baixo, avaliando, julgando. E quem te contratou para isso? Ninguém me contratou, Bernardo? A voz de seu Antônio interrompeu, tremendo de emoção. Bernardo, é você? O homem passou por Helena como se ela fosse um obstáculo a ser ignorado e entrou na sala. Helena ficou parada na porta sem saber se devia ir embora, sem saber qual era seu lugar naquela cena que de repente parecia não incluí-la. Oi, vovô. A voz de Bernardo era diferente quando se dirigia ao avô. Mais suave, mas ainda assim havia uma distância, uma formalidade que contrastava com a intimidade que aquela palavra deveria carregar. Você veio. Você finalmente veio. Helena fechou a porta devagar e ficou encostada na parede, observando. Seu Antônio chorava,
lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado, segurando as mãos do neto como se quisesse ter certeza de que ele era real. Bernardo olhou ao redor do apartamento, para as paredes descascadas, para os móveis antigos, para a poeira que se acumulava nos cantos, apesar dos esforços de Helena. Seu rosto não traía nenhuma emoção, mas havia algo em seus olhos que poderia ser culpa, ou talvez apenas desconforto. Não sabia que as coisas estavam assim, ele disse, mais para si mesmo do que para o avô. As coisas estão como sempre estiveram. Seu Antônio sorriu através das lágrimas. Mas agora eu tenho a Helena. Ela cuida de mim. Bernardo se virou para olhá-la novamente, e desta vez seu olhar era diferente. Ainda havia desconfiança, mas também curiosidade, talvez confusão. Helena, a moça que atendeu a porta. Ela trabalha na padaria da esquina, seu Antônio explicou, a voz cheia de carinho. Me dá pão de queijo toda manhã. Vem aqui todos os dias. É a única pessoa que se importa comigo. As palavras caíram pesadas no ar. Bernardo desviou o olhar e Helena viu seus maxilares se contraírem. Culpa. Definitivamente culpa. Eu estive ocupado, ele disse. Os negócios... Eu sei, meu filho, eu sei. Helena decidiu que era hora de ir. Seu Antônio, eu vou deixar o senhor com seu neto. Volto amanhã. Não, Helena. Fica. Seu Antônio estendeu a mão para ela. Você é da família. A frase atravessou Helena como uma lâmina. Família. Era uma palavra que ela quase tinha esquecido o significado. Ela olhou para Bernardo, esperando encontrar hostilidade, mas ele apenas assentiu brevemente, como se concedesse permissão. Ela ficou. As horas seguintes foram estranhas, tensas, cheias de silêncios desconfortáveis e conversas superficiais. Bernardo fez perguntas sobre a saúde do avô, sobre as finanças, sobre o apartamento. Helena respondia quando sabia, calava quando não. Ela percebia que ele a observava com frequência, tentando entender quem ela era, por que estava ali, o que queria. Quando finalmente foi embora, já passava das 10 da noite. Helena caminhou pelas ruas escuras até sua casa, pensando em tudo o que tinha visto. O neto milionário que aparecia depois de anos de ausência, a culpa que ele claramente sentia, mas que não sabia como expressar. A forma como olhava para o avô com uma mistura de amor e distância, como quem quer se aproximar, mas não sabe como. Nos dias seguintes, Bernardo apareceu com frequência no apartamento de seu Antônio. Helena continuou suas visitas, mas agora elas eram diferentes. Havia uma tensão no ar, uma presença que mudava a dinâmica dos momentos que ela tinha aprendido a amar. Você não precisa mais vir, Bernardo disse para ela numa tarde, enquanto seu Antônio cochilava na poltrona. Eu sei que não preciso. Então por que continua vindo? Helena pensou antes de responder. Porque o seu avô gosta que eu venha e porque eu gosto de vir. Bernardo franziu a testa como se a resposta não fizesse sentido para ele. Você não ganha nada com isso. Nem tudo na vida precisa ter um ganho. Ele a olhou por um longo momento e pela primeira vez, Helena viu algo além da frieza em seus olhos. Confusão, talvez. Ou talvez o início de algo que ele não conseguia nomear. Você é estranha, ele disse finalmente. Helena quase riu. Estranho é alguém que tem família e escolhe ficar sozinho. O silêncio que se seguiu foi carregado, pesado. Bernardo desviou o olhar primeiro. Os dias se transformaram em semanas. Helena aprendeu que Bernardo era CEO de uma empresa de tecnologia que morava em São Paulo, que tinha uma vida que ela só conhecia de filmes e revistas. Ele viajava o mundo, fechava negócios milionários, aparecia em colunas sociais ao lado de mulheres bonitas e famosas. Ele era tudo o que Helena não era. Rico, poderoso, visível. E ainda assim, havia algo nele que parecia incompleto. Ela notava nos pequenos gestos. Na forma como ele segurava o telefone, mas às vezes não atendia, como se as ligações fossem mais um peso do que uma conexão. Na forma como olhava pela janela do apartamento do avô, para a rua cinzenta lá embaixo, como se procurasse algo que não estava lá. Na forma como às vezes se perdia em pensamentos, nos olhos vazios, a mente distante. Ele parece triste, Helena comentou com seu Antônio numa manhã em que Bernardo tinha saído para resolver questões do apartamento. Ele sempre foi assim, o velho respondeu, os olhos cheios de uma sabedoria antiga. Desde pequeno, corria atrás de coisas que não precisava, fugindo de coisas que não sabia que queria. Coisas como o quê? Amor? Pertencimento? As coisas que o dinheiro não compra. Helena pensou nas palavras dele pelo resto do dia. O confronto aconteceu numa noite de quinta-feira. Helena tinha acabado de chegar no apartamento, os braços cheios de compras que tinha feito para seu Antônio, quando encontrou Bernardo sentado no sofá, o rosto sério, um envelope nas mãos. Precisamos conversar, ele disse. Helena colocou as compras na mesa e sentou-se na cadeira em frente a ele. Seu coração batia mais forte do que deveria. Eu mandei investigar você.
As palavras caíram como pedras. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Investigar? É o que eu faço. Verifico as pessoas que se aproximam da minha família. Ele abriu um envelope e tirou algumas folhas de papel. Helena Costa, 26 anos. Trabalha na padaria há 3 anos. Mora com a mãe doente num apartamento de 1 quarto no Brás. Nunca terminou a faculdade. Nunca teve problemas com a lei. Nunca teve muito de nada, na verdade. Helena não disse nada. O que havia para dizer? O que eu não consegui descobrir? Bernardo continuou, a voz mais baixa agora. É porque alguém como você gastaria tanto tempo e energia cuidando de um velho que não pode te dar nada em troca. Porque não é assim que relacionamentos funcionam. É exatamente assim que funcionam. Tudo é uma troca. Helena o olhou nos olhos, e havia nela uma firmeza que ele não esperava. Então você não conhece os relacionamentos certos. O silêncio se estendeu entre eles. Bernardo foi o primeiro a desviar o olhar. Meu avô quer que eu te dê dinheiro, ele disse. Pelo que você fez, por todos esses meses. Eu não quero dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Nem todo mundo. Bernardo suspirou, frustrado. Então, o que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar. O que Helena queria? Ela queria que sua mãe ficasse boa. Queria um trabalho que não a fizesse se sentir invisível. Queria ser amada por alguém que a escolhesse não por obrigação, mas por desejo. Queria um lugar no mundo onde pudesse simplesmente ser, sem ter que provar seu valor a cada segundo. Eu quero que seu avô seja feliz, ela disse finalmente. E ele é feliz quando tem companhia, quando alguém ouve suas histórias, quando alguém se importa. Bernardo a olhou por um longo momento e algo mudou em seus olhos. A frieza começou a derreter lentamente, como gelo ao sol de primavera. Você é real, não é? A voz dele era quase um sussurro. Você é realmente assim? Helena não entendeu a pergunta, mas algo nela se aqueceu mesmo assim. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Bernardo deixou de tratá-la como uma intrusa e começou a tratá-la como... o quê? Helena não sabia definir. Às vezes ele era formal, distante, o empresário acostumado a manter o mundo a uma distância segura. Outras vezes era quase gentil, quase humano, como se a presença dela despertasse algo que ele tinha esquecido que existia. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre seu Antônio, sobre os cuidados que ele precisava, sobre as memórias que ele compartilhava. Depois, sobre outras coisas, sobre os livros que Helena lia nos intervalos do trabalho, sobre as viagens que Bernardo fazia, mas das quais nunca se lembrava direito, sobre a cidade que os dois conheciam de formas tão diferentes. Você nunca saiu de São Paulo? Ele perguntou uma noite, enquanto tomava um café na cozinha pequena do apartamento. Uma vez? Fui para a praia com minha mãe quando eu tinha 10 anos, litoral norte. E depois? Depois a vida aconteceu. Ele assentiu como se entendesse. E talvez entendesse. Talvez, por baixo de todo aquele dinheiro e poder, houvesse alguém que também conhecia o peso das coisas que a vida tira de nós. Helena começou a perceber que pensava nele com mais frequência do que deveria. Nas noites em que voltava para casa exausta, se pegava lembrando de alguma coisa que ele tinha dito, de alguma expressão que tinha passado por seu rosto. Nas manhãs, na padaria, olhava para a porta esperando vê-lo entrar, mesmo sabendo que ele não tinha motivo para ir lá. Era perigoso, ela sabia. Homens como Bernardo não olhavam para mulheres como ela. Não daquele jeito. Eles tinham modelos e empresárias e herdeiras, não atendentes de padaria com sapatos gastos e sonhos adiados. Ela era invisível para o mundo dele, assim como era invisível para quase todo mundo. Mas às vezes, quando os olhos dele encontravam os dela, Helena tinha a impressão de que ele havia, realmente havia. E isso era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. A quase briga aconteceu num sábado à tarde. Helena tinha chegado no apartamento e encontrado Bernardo discutindo com uma mulher elegante que ela nunca tinha visto. A mulher era alta, loira, com aquele tipo de beleza que parece ter sido comprada em clínicas caras. Ela falava alto, gesticulando com as mãos cheias de anéis. Não vou ficar esperando para sempre, Bernardo. Você disse que ia resolver as coisas com seu avô e voltar. Já faz um mês. As coisas são mais complicadas do que eu imaginava. Complicadas? Ele é só um velho. Coloca ele num asilo e acabou. Helena sentiu o sangue ferver nas veias. Ela queria intervir, mas não era seu lugar. Ficou parada na entrada, tentando ser invisível como sempre tinha sido. Não é tão simples, Viviane. É simples, sim. Você é que está tornando tudo difícil. Sempre foi assim com você, sempre complicando tudo. Foi então que a mulher percebeu Helena. Seus olhos a avaliaram da cabeça aos pés, e o desprezo foi palpável. Quem é essa? Bernardo se virou e viu Helena. Por um momento seus olhos se suavizaram, e Helena viu algo ali que fez seu coração acelerar. Essa é Helena. Ela cuida do meu avô. A empregada?
Viviane quase riu. Você contratou uma empregada para ficar com ele? Ela não é empregada. Então, o que ela é? O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Bernardo olhou para Helena e ela viu nele uma batalha interna, uma luta entre o homem que ele era e o homem que ele estava começando a querer ser. Ela é importante. A palavra ecoou no ar. Viviane arregalou os olhos, depois os estreitou, entendendo algo que Helena ainda não tinha entendido. Você só pode estar brincando. Viviane... Não venha com desculpas. Ela pegou a bolsa que estava no sofá e se dirigiu para a porta. Parou ao lado de Helena, tão perto que ela podia sentir o perfume caro que a mulher usava. Aproveite enquanto dura, querida. Homens como ele não ficam com mulheres como você. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado, constrangedor. Helena não sabia para onde olhar, o que dizer. Ela se sentia exposta, humilhada, como se tivesse sido despida em público. Helena! A voz de Bernardo era suave, hesitante. Eu vou embora. Ela se virou para a porta. Não, por favor, fica. Ela parou, mas não se virou. O que ela disse não é verdade. Não é? Helena finalmente o encarou, e havia lágrimas em seus olhos que ela se recusava a deixar cair. Ela disse exatamente o que todo mundo pensa. O que você provavelmente também pensa. Eu não penso isso. Você me mandou investigar. Você achou que eu estava atrás do dinheiro do seu avô. Você me tratou como uma criminosa. Bernardo deu um passo em sua direção. Eu estava errado. Eu estava assustado. Assustado de quê? De você. As palavras saíram num sussurro. De alguém que faz as coisas certas sem esperar nada em troca. De alguém que é boa sem ter motivo. Isso não existe no meu mundo. Isso me assustava. Helena sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Existe sim. Você só não estava olhando. Ele se aproximou mais. E agora estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. Eu estou olhando agora. O primeiro beijo não foi como nos filmes. Não foi perfeito, não foi coreografado, não foi acompanhado de música romântica. Foi desajeitado, hesitante, salgado pelas lágrimas de Helena. Foi real. As semanas seguintes foram uma montanha russa de emoções. Bernardo e Helena tentavam navegar algo que nenhum dos dois sabia como definir. Ele era um homem acostumado a controlar tudo. E ela era uma mulher acostumada a não ter controle sobre nada. Eles vinham de mundos tão diferentes que às vezes parecia impossível encontrar um terreno comum. Mas eles tentavam. Ele a levou para jantar em restaurantes onde Helena se sentia fora de lugar, mas onde ele a fazia se sentir especial com pequenos gestos, puxando a cadeira para ela, escolhendo vinhos que ela nunca tinha ouvido falar, mas que eram suaves e fáceis de gostar, nunca a fazendo se sentir inferior por não conhecer a etiqueta daquele mundo. Ela o levou para caminhar pelas ruas do centro antigo, mostrando os lugares que faziam parte da sua história. A praça onde brincava quando criança, a igreja onde tinha sido batizada, a padaria onde trabalhava e que ele nunca tinha realmente visto. É aqui? Ele olhou para a fachada simples, para a vitrine empoeirada. É aqui. Ele entrou com ela e Dona Marlene quase teve um ataque ao ver um homem de terno italiano na sua padaria. Bernardo comprou pães de queijo e tomou café no balcão, sentado num banquinho que rangeu sob seu peso. E foi a primeira vez que Helena o viu verdadeiramente relaxado. Eu entendo por que meu avô gosta tanto daqui, ele disse, olhando ao redor. Tem algo de honesto. É só uma padaria? Não, é mais que isso. Ele a olhou com aqueles olhos cinzentos que ela tinha aprendido a amar. É um lugar onde as pessoas são reais. Seu Antônio observava tudo com um sorriso sábio, como quem assiste a uma história que já sabia que ia acontecer. Eu disse a você, ele comentou com Helena numa manhã. Bernardo só precisava de alguém que o visse de verdade. Não o dinheiro, não o poder. Ele. E se eu não for suficiente? A pergunta saiu antes que Helena pudesse contê-la, carregando todos os seus medos. Seu Antônio pegou a mão dela. Você é mais do que suficiente, minha filha. Você sempre foi. Mas nem tudo era perfeito. Havia os olhares das pessoas quando eles saíam juntos, os sussurros que Helena fingia não ouvir. Havia a família de Bernardo, que não escondia a desaprovação quando soube do relacionamento. Havia os amigos dele, que tratavam Helena com uma cordialidade superficial que mal escondia o julgamento. Você não precisa passar por isso, ela disse uma noite, depois de um jantar particularmente difícil com executivos que a olhavam como se ela fosse uma curiosidade de zoológico. Eu não me importo com o que eles pensam, mas vai se importar, um dia. Bernardo se virou para ela e havia uma intensidade em seus olhos que a fez prender a respiração. Helena, eu passei a vida inteira fazendo o que os outros esperavam de mim. Estudei onde mandaram estudar. Trabalhei onde mandaram trabalhar.
Namorei quem achavam que eu deveria namorar. E sabe o que eu ganhei com isso? Ela balançou a cabeça. Nada, absolutamente nada. Dinheiro no banco e um vazio que nenhum negócio conseguia preencher. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você foi a primeira pessoa que me fez sentir algo de verdade. Não vou abrir mão disso por causa de gente que nem me conhece. Helena queria acreditar. Com todo o seu coração, queria acreditar. A crise veio 3 meses depois. Bernardo precisou voltar para São Paulo para resolver uma emergência na empresa. Uma semana se transformou em duas em 3. As ligações ficaram mais curtas, mais espaçadas, as mensagens mais frias, mais distantes. Helena tentava não entrar em pânico, mas era difícil. Ela conhecia aquele padrão, conhecia o som do silêncio que precede o abandono. Tinha vivido isso com seu pai, que partiu quando ela tinha 7 anos e nunca mais voltou. Tinha vivido com namorados que prometiam voltar e desapareciam. A vida tinha ensinado a ela que as pessoas que amamos geralmente vão embora. Ele vai voltar, seu Antônio dizia, mas havia uma preocupação em seus olhos que ele não conseguia esconder. E se não voltar? Então você segue em frente, como sempre fez. Mas algo me diz que não vai ser preciso. Helena queria ter a fé dele. Na 5ª semana, Bernardo parou de ligar. Helena deixou mensagens que não foram respondidas, ligou e foi para a caixa postal. Ela se sentia afundar num poço de desespero que conhecia bem demais. Tinha sido tola. Tinha acreditado numa história que não era para pessoas como ela. Foi seu Antônio quem a impediu de desistir completamente. Vá até ele, ele disse numa manhã. Ir até ele? Eu nem sei onde ele está. São Paulo, na empresa, você sabe o nome. E fazer o quê? Implorar? Não, exigir respostas. Você merece pelo menos isso. Helena pensou por um longo momento. Toda a sua vida tinha sido feita de recuos, de aceitar o que lhe era dado sem questionar, de se contentar com as migalhas que o mundo oferecia. Talvez fosse hora de mudar. Ela pegou um ônibus no dia seguinte. A viagem durou 5 horas e cada minuto foi uma tortura de dúvidas e medos. O que ela estava fazendo? Que tipo de pessoa viajava para outra cidade atrás de um homem que tinha parado de responder suas mensagens? Uma pessoa que precisava de fechamento. Ela decidiu. Uma pessoa que se recusava a ser descartada em silêncio. O prédio da empresa era imponente, todo de vidro e aço. O tipo de lugar que fazia Helena se sentir pequena e insignificante. Ela respirou fundo e entrou. Posso ajudar? A recepcionista a olhou com uma mistura de educação profissional e curiosidade. Eu preciso falar com Bernardo Moreira. O Sr. Moreira está em reunião? A senhora tem hora marcada? Não, mas é importante. A recepcionista sorriu aquele sorriso que não significa nada. Sem hora marcada, eu não posso... Diga a ele que Helena está aqui. Ele vai querer me ver. Algo na voz de Helena fez a recepcionista hesitar. Ela pegou o telefone e falou baixo com alguém, os olhos nunca deixando Helena. Depois de um momento, desligou. O Sr. Moreira está subindo. Helena sentiu o coração disparar. Ela não estava preparada. Não sabia o que ia dizer, como ia reagir. Mas era tarde demais para voltar atrás. Bernardo saiu do elevador e parou ao vê-la. Ele parecia mais velho do que há 5 semanas, mais cansado. Havia olheiras sob seus olhos e uma tensão nos ombros que ela nunca tinha visto. Helena, só isso. Seu nome, dito como se fosse uma oração ou uma maldição. Você parou de ligar. Eu sei. Por quê? Ele olhou ao redor para os funcionários que fingiam não estar prestando atenção. Não aqui. Vamos subir. O escritório dele era exatamente como ela tinha imaginado. Grande, impessoal, cheio de móveis caros e janelas que mostravam a cidade lá embaixo como um formigueiro. Bernardo fechou a porta e se virou para ela, e pela primeira vez Helena viu o que ele estava tentando esconder. Medo. Minha mãe veio me ver, ele disse a voz baixa. Trouxe documentos? Provas de que sua mãe teve problemas financeiros no passado? Dívidas? Ela disse que você estava atrás do meu dinheiro, que tudo tinha sido planejado desde o início. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você acreditou? Não. Sim. Eu não sei. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Eu não queria acreditar, mas ela colocou tanta coisa na minha cabeça. Então você decidiu simplesmente desaparecer? Sem me dar a chance de me defender? Eu estava confuso. Você estava com medo. A voz de Helena era firme agora, mais firme do que ela se sentia. Medo de que eu fosse real demais. Medo de que isso fosse real demais. Então, na primeira oportunidade, você correu? Bernardo não disse nada. Minha mãe teve dívidas porque gastou tudo o que tinha para me criar sozinha depois que meu pai foi embora. Ela trabalhou até o corpo não aguentar mais, e quando adoeceu, eu trabalhei para sustentar as duas. Eu nunca roubei nada, nunca enganei ninguém,
Nunca fiz nada do que sua mãe está me acusando. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair, mas não tentou impedi-las. Mas nada disso importa, não é? Porque você já decidiu quem eu sou. Helena, eu vim aqui esperando uma explicação. Uma desculpa, talvez, mas acho que vim mesmo foi para confirmar o que eu já sabia. Ela caminhou em direção à porta. Sua ex-namorada estava certa. Homens como você não ficam com mulheres como eu. Espera. Ela parou, a mão na maçaneta. Eu cometi um erro. A voz dele era quebrada, vulnerável de um jeito que ela nunca tinha ouvido. O maior erro da minha vida. Eu deixei o medo e as dúvidas tomarem conta e perdi a única coisa que importava. Helena se virou lentamente. Minha mãe passou a vida inteira me controlando. Escolheu minhas escolas, minhas roupas, minhas namoradas, e eu deixei, porque era mais fácil obedecer do que lutar. Mas quando você apareceu, você era tudo o que ela não queria para mim. Simples, honesta, real, e ela não podia permitir. E você deixou ela ganhar. Sim, e não há nada que eu diga que mude isso. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Mas eu precisava que você soubesse. Eu te amo. Eu te amo como nunca amei ninguém. E passei essas semanas todas morrendo por dentro, sabendo que tinha destruído a melhor coisa que já me aconteceu. Helena fechou os olhos. Ouvir aquelas palavras era tudo o que ela queria, e ao mesmo tempo era terrível, porque amor não era suficiente. Amor nunca era suficiente sem confiança. Como eu posso saber que você não vai fazer isso de novo? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Como eu posso confiar em alguém que me abandonou na primeira dificuldade? Você não pode saber. Eu não posso prometer que nunca vou errar de novo. Bernardo pegou as mãos dela e estavam tremendo. Mas eu posso prometer que vou tentar. Todos os dias. Posso prometer que vou lutar por isso, por você. Mesmo quando o medo aparecer. Mesmo quando minha família ou o mundo tentarem nos separar. E se não for suficiente? Então pelo menos eu vou saber que tentei. Que dessa vez eu não fui covarde. Helena o olhou nos olhos, procurando a mentira, procurando o engano. Mas tudo o que viu foi um homem quebrado pedindo uma segunda chance. Um homem que tinha tudo o que o mundo considerava importante, mas que estava ali, vulnerável, implorando pelo amor de uma atendente de padaria. Seu avô está preocupado com você, ela disse finalmente. Bernardo soltou uma risada molhada, entre lágrimas. Eu sei. Ele me ligou ontem, me chamou de idiota. Ele estava certo. Ele sempre está. O silêncio entre eles era diferente agora, mais leve, mais cheio de possibilidades. Eu não sei se consigo te perdoar, Helena admitiu. Ainda não. Eu entendo. Mas eu quero tentar. A esperança que surgiu nos olhos dele era quase dolorosa de ver. Verdade? Verdade. Mas vai ter que ser diferente. Você vai ter que me escolher, Bernardo. Não quando for conveniente, não quando for fácil. Sempre. Mesmo quando sua mãe aparecer com mais acusações, mesmo quando seus amigos fizerem comentários, você vai ter que me escolher. Eu escolho, ele disse sem hesitar. Eu escolho você. O segundo beijo foi diferente do primeiro. Não foi desajeitado nem hesitante. Foi um beijo de recomeço, de promessa, de duas pessoas que tinham visto o abismo do que podiam perder e decidiram voltar. Eles voltaram juntos para o Rio. A mãe de Bernardo fez escândalos, ameaçou deserdá-lo, disse que ele estava jogando a vida fora. Ele ouviu tudo em silêncio e depois disse apenas: Eu a amo, mãe. É a minha escolha. Seu Antônio os recebeu com um sorriso que parecia iluminar o apartamento inteiro. Eu sabia. Foi tudo o que disse. Desde o primeiro dia, eu sabia. Os meses seguintes não foram fáceis. Houve adaptações, conflitos, momentos em que as diferenças entre eles pareciam intransponíveis. Bernardo teve que aprender a viver num mundo onde nem tudo se resolvia com dinheiro. Helena teve que aprender a aceitar ajuda, a não carregar tudo sozinha. A mãe de Helena melhorou com os tratamentos que agora eles podiam pagar. Ela conheceu Bernardo com desconfiança inicialmente, mas logo viu o que a filha tinha visto. Um homem tentando ser melhor do que tinha sido criado para ser. Seu Antônio viveu mais 2 anos. Anos bons, cheios de visitas, de conversas, de pães de queijo e café quente. Ele viu o neto se casar com Helena numa cerimônia simples no jardim do apartamento, com apenas alguns amigos verdadeiros presentes. Viu a barriga de Helena crescer, viu o nascimento de uma bisneta que herdou seus olhos brilhantes. Ele morreu dormindo numa tarde de primavera, com um sorriso no rosto, como se tivesse finalmente terminado a tarefa que tinha se proposto. No funeral, Bernardo segurou a mão de Helena e disse: Ele salvou a minha vida, sabe? Não literalmente, mas de todas as formas que importam. Ele salvou a minha também. Não, você que salvou a dele, com sua bondade, sua presença, seu amor. Helena pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia na padaria, quando um velho confuso entrou com algumas moedas na mão e ela decidiu dar a ele 2 pães de queijo quentes.
Uma decisão pequena, aparentemente insignificante. E, no entanto, tinha mudado tudo. A vida, ela percebeu, era feita dessas escolhas invisíveis. Dos momentos em que decidimos ser gentis quando poderíamos ser indiferentes. Dos instantes em que escolhemos ver alguém quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Bernardo vendeu a empresa 2 anos depois. Não por fracasso, mas por escolha. Eles se mudaram para uma casa simples perto do mar, no litoral norte, naquela mesma região onde Helena tinha ido com a mãe tantos anos antes. Ele começou a ensinar música para crianças carentes, usando o violino do avô que tinha herdado. Ela abriu uma pequena padaria, onde os pães de queijo eram servidos quentes todas as manhãs. Às vezes, quando a tarde caía e as crianças brincavam no quintal e o cheiro de pão fresco se misturava com a brisa do mar, Helena se pegava pensando em tudo o que tinha sido necessário para chegar ali. A dor, a rejeição, a invisibilidade, os anos de trabalho duro e sonhos adiados, a coragem de continuar sendo boa num mundo que raramente recompensava a bondade. E depois pensava em seu Antônio, naquele casaco cinza surrado, segurando pães de queijo como se fossem tesouros. Pensava em como às vezes as pessoas que parecem não ter nada são as que têm tudo o que importa para dar. Num desses entardeceres, Bernardo se aproximou e a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. No que você está pensando? No seu avô. Ele estaria orgulhoso de tudo isso. Você acha? Tenho certeza. Ele beijou a curva do pescoço dela. Ele sabia antes de qualquer um de nós que você era especial, que o que a gente tinha era especial. Ele era sábio. Era. E sabe o que ele me disse uma vez, quando eu perguntei por que você fazia tudo aquilo por ele? Helena se virou para olhá-lo. O quê? Ele disse que existem pessoas que são como estrelas, que mesmo quando ninguém está olhando, elas continuam brilhando, porque é simplesmente o que elas são, e que quando uma pessoa assim cruza o nosso caminho, a única coisa sensata a fazer é não deixá-la ir. Helena sentiu os olhos arderem. Ele disse isso? Palavra por palavra. E ele estava certo. Bernardo segurou o rosto dela entre as mãos, exatamente como tinha feito naquela noite em que quase a perdeu para sempre. Você é minha estrela, Helena, sempre foi. E ali, naquele entardecer dourado, com o som das ondas ao longe e o cheiro de pão novo no ar, Helena finalmente entendeu que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não porque Bernardo era rico, não porque a vida tinha ficado mais fácil, mas porque, depois de tantos anos sendo invisível, alguém finalmente tinha escolhido vê-la. E isso, no fim das contas, era tudo o que ela sempre tinha querido.